nada a ver de sexualidade, eu falava da nudez do casal, certo? Então, quando Deus cria o homem e mulher, ele cria os dois nus. E a palavra nudez ali não está só falando a nudez física, também emocional. Todas as vezes que uma mulher consegue ficar nua diante do marido, certo? Não vestindo suas emoções, falando tudo que sente, expondo tudo, isso fecha a porta para o mal agir. Então eu falei que o marido e a mulher têm que andar pelado. Essa era a minha tônica, essa nudez. Quer fazer alguma coisa de intimidade? Converse os dois. Quer comprar alguma coisa? Não gostou disso, certo? Lida com isso de uma forma bem franca, bem nua, bem transparente. Mas aí dá dupla interpretação. E no final também, um senhor falou assim, pô, o senhor é muito pornográfico, que eu tenho que ficar o tempo inteiro pelado na frente da minha mulher. Aí eu falei, bom, aí não vai dar, né? Deixa quieto. Ele já se imaginou com o troço balançando pra lá e pra cá, o dia todo na frente da mulher. Mas era, na verdade, se despir das emoções, de tudo. O importante não é o que você fala, é o que o outro entendeu. Entendeu. Que você quis dizer. Isso é muito complicado. E as redes sociais hoje, bem difícil, né? Tira uma frase do contexto, aí pronto. Como que você lida com a internet hoje? Aliás, você é muito querido nas redes sociais, né? É muito repostado, retuitado. Como que você lida com a internet hoje? Aliás, você é muito querido nas redes sociais, né? É muito repostado, retuitado. Você tem problema de hater na internet? Pouquíssimo, porque eu não respondo. E todas as vezes que eu respondo, eu sempre respondo buscando entender a dor de quem fez a crítica, certo? Então, por mais que eu tenha que me controlar, a Bíblia diz uma coisa muito interessante: você precisa de sol para governar o dia e lua para governar a noite. Essa expressão fala, o sol governe seus dias bons, quando você estiver ganhando, quando você estiver bonito, quando você estiver num carro legal, quando você emagrecer, quando você... Controle-se, tenha governo para o dia. Aliás, o astro do dia é maior do que o da noite, porque pessoas se perdem mais durante o dia do que durante a noite, tá certo? Mas quando escurecer, também tenha governo, tenha lua para a noite, tá certo? Quando o dia for ruim, quando a palavra que te lançaram foi uma palavra que te feriu, então eu sempre procuro manter o governo. Tá certo? Independente de elogio ou crítica. Eu me mantenho, tá certo? Mas é lógico que fere. Mas aí eu, às vezes, procuro humor. Esses dias o cara ouviu uma mensagem minha e postou que eu era o anticristo. Pô, você deve ser o anticristo. Aí eu falei, pô, cara, eu não sou não, nem tanta influência eu tenho assim. Mas se talvez realmente eu seja o anticristo. Aproveitando esse assunto, eu fiz uma pergunta já para algumas pessoas, inclusive para um padre, e o padre não teve uma resposta. Eu entrei no Instagram esses dias e um cara contou uma história interessante de um milagre. Ele falou que o pai dele foi diagnosticado com metástase e o médico disse o seguinte: você tem 2 semanas de vida. Aquele desespero na família. O pai ia morrer, 2 semanas de vida, e a filha, a neta, né, dessa pessoa que estava condenada, né, desenganada pelos médicos, sonhou, uma criancinha, sonhou e acordou no café da manhã e disse: papai, sonhei com o vovô e o vovô está curado. Aquilo balançou a família, o avô voltou no médico e falou: quero fazer exames. O cara falou: não é hora de lutar, é hora de aceitar. Não, mas o cara insistiu, fizeram exame, ele não tinha nada. Estava curado. Então, aconteceu um milagre. Um cara muito sério contando isso na internet. E aí, quando eu fui ler os comentários, a gente sempre vai nos comentários, né? Ver os abençoados falando. Aí começou uma galera a dizer: mas por que Deus escolhe só um para curar, ou alguns, e não cura todos? E eu fiz essa pergunta e fiquei pensando sobre isso. Por quê? Olha, essa é uma pergunta que você não tem. Não tem resposta. Não tem resposta. Ninguém vai poder te responder isso, certo? Porque ele é soberano e ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Para quem quer. Para quem quer. Por exemplo, a Bíblia conta a história de Noé beber um pouco de... Que eu na hora eu pensei, isso aqui foi Deus que mandou para mim. As pessoas falando testemunhos de cura, histórias emocionantes assim, de pessoas que passaram por dificuldades. Eu falei, parece que eu entendo como se fossem mensagens de Deus. Olha só, a Bíblia diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Certo? Vamos ao mundo agora numa
né, com dois, vamos diferenciá-lo. O mundo no sentido global, né, o cara vai virar missionário, vai para a África, para a Ásia, vai fazer missões na Cracolândia, vai para o mundo. E nós temos o mundo que é o seu mundo. O seu mundo não é o mesmo do meu. O céu tem o mundo dele, sua família, seus vizinhos, amigos e tudo. Então, quando você vem para Cristo, você vem para, primeiro, encontrar a sua salvação. Sim. E a transformação que ele fez em você, agora vai mudar seu mundo. Qual que é a seriedade do casamento? Porque tem uma promessa ali, pelo menos na Igreja Católica, tem todo aquilo que o padre fala, que é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, que é até o fim, né? Então, a questão é o seguinte, quando as pessoas vão se casar, elas deveriam entender que elas vão eleger, nesse mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, uma pessoa só. Uma pessoa. O casamento é monogâmico, biblicamente. Tá certo? Ele é vitalício, então só troço ruim. Isso é uma pessoa só. Para sempre. É, para sempre. Você vai ter que esperar essa pessoa morrer para você ficar livre. As pessoas dizem, porque há um texto bíblico que deixa o adúltero aprisionado, certo? Aquele que adulterou. Sim. E o outro fica livre. Entendeu? Mas mesmo para esse, o divórcio só vai acontecer porque há dureza de coração. O adúltero não quer mudar. Todos, dos erros mais leves aos mais pesados. O segredo, vamos lá, Judas cometeu um erro, sim. Sim. Pedro cometeu um erro. Sim. Judas vendeu Jesus, Pedro negou Jesus. 3 vezes. Numa escala de valores, o que Pedro fez foi muito maior, porque Jesus morava na casa dele. Uhum. O nível de intimidade entre Pedro e Jesus era muito maior do que o de Judas. Que vendeu Jesus. Que vendeu Jesus. Qual é a diferença de Pedro para Jesus? Ficou escuro para os dois. Lembra quando eu falei no começo? Sim. Escureceu para Judas, escureceu para Pedro. O que Judas não tinha de noite? Governo. Tá. O que Pedro tinha de noite. Certo? O mesmo Jesus que perdoou Pedro, perdoaria Judas. Você pode encontrar textos bíblicos falando sérias coisas a respeito daquele que o negaria. Meu irmão, mas Deus quebraria qualquer protocolo desse tipo para perdoar um que está arrependido. Tá certo? Então, a linha dessa história é vida com Deus, Celso. Vida com Deus. Vida com Deus. Alinha essas 3 áreas, por isso que você falou. Se tem coisa material, emocional e espiritual no ambiente, certo? Já era. Levou isso para sua casa, virou paraíso, irmão. Virou Éden. Que maravilha. Que maravilha. Minha casa está ficando muito boa. Sempre foi muito boa, sempre tive paz em casa, mas está cada vez melhor, graças a Deus. Pode